Mas numa realidade como a nossa, na igreja brasileira, onde Cristo não é anunciado como centro do culto da pregação, onde o moralismo é a mensagem e o tom da pregação, nós temos que trazer isso à tona. Primeira carta de João, capítulo 4, ele fala de falsos profetas que saem anunciando muitas coisas. Ele diz muitos espíritos. E ele fala, provai os espíritos e vede se procede de Deus. Aí ele dá 2 crivos no capítulo 4, 1 João, para dizer se esse espírito vem de Deus ou não. Ele diz, se ele anuncia que Cristo veio em carne. Porque João já havia dito que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas aí, eles vão dizer, Jesus não é homem. Porque se ele não for homem verdadeiramente, ele não pode ser o meu substituto, ele não pode morrer pelo meu pecado. Ele não pode livrar e me tirar a culpa. Então o Espírito vai dizer, Jesus veio em carne. E o segundo crivo, no verso 6 do mesmo capítulo 4 da primeira carta de João, ele diz, e o mundo, você vai saber a diferença daqueles que conhecem a Deus, daqueles que não conhecem a Deus. O mundo escuta esses falsos profetas, mas aqueles que são de Deus nos ouvem. Isto é, o que eles escutam é aquilo que está de acordo com o ensino dos apóstolos. Tem que estar de acordo com a Escritura Sagrada. Isso nos faz entender outro ponto importante. Nós mudamos o culto ao Senhor pensando nos visitantes. Isso é interessante isso. Fazemos o culto para o visitante. Tem um problema, eles não adoram a Deus. Eles precisam ouvir o Evangelho. Eles precisam ser impactados pelo Evangelho de Cristo. Mas a igreja, ela modela o culto para o visitante. Para aquele que não conhece a Cristo ainda. Para aquele que não pode adorar o Senhor ainda. E o que é que acontece? Cada vez menos Evangelho, cada vez menos Cristo, cada vez mais moralismo, cada vez mais oba-oba e cada vez mais fogo estranho na presença do Senhor. Aqui o Senhor está nos ensinando diretamente. Eu vou ser santificado naqueles que se chegam a mim. Eu vou ser santificado naqueles que se chegam a mim.